Oi, lindezas! Vamos falar aqui de Falcão e Soldado Invernal, ver se os vilões estão à altura dos nossos heróis e falar também daquele cara que foi odiado por todo mundo a semana inteira com menos de 8 segundos de tela. Eu sou o João e vou te falar. Como todas as novas séries da Marvel, Falcão e Soldado Invernal se passa logo depois do blip, ali aproximadamente uns 6, 8 meses depois. Se passa antes de Homem-Aranha de Volta ao Lar e depois de WandaVision. E em todas as obras que se passam após o Ultimato, seja ela uma série, seja ela um filme, eles vão dar um jeito de citar ali o caos que o mundo ficou logo depois que bilhões de pessoas reapareceram em um mundo em que todo mundo já estava se acostumando a ter toda aquela quantidade de pessoas a menos. E um dos focos da série vai ser justamente apresentar ali um grupo de vilões que querem se aproveitar desse caos todo para poder ali lucrar e colocar os seus planos em dia. É mal. As primeiras cenas já são com bastante ação, mostrando o Falcão em uma missão de resgate a um avião que foi sequestrado. E comparando com o assunto da última semana, que foi o Snyder Cut e a sua violência, aqui, como esperado em obras da Marvel, ela não existe. Tem muita ação, sim, só que não tem violência. As pessoas são baleadas, esfaqueadas, elas explodem, só que não tem sangue. Ou seja, a morte delas não fica muito clara. A gente parte do pressuposto de que naquela situação, aquela pessoa morreu. Só que em momento algum aparece ali algum tipo de gota vermelha para indicar, olha só que coisa violenta. Não. E toda essa primeira sequência ela é extremamente bem feita, nem parece que é uma cena de seriado, e sim uma cena de um super filme. A única coisa mais super do que essas cenas é você dando like aqui no vídeo e se inscrevendo no canal para conhecer toda quarta-feira um anime novo e acompanhar maratonas, novidades, curiosidades e muito mais doideiras que eu vou trazendo aqui no canal. Já vi que se inscreveu, valeu, mandou bem. Tu manda muito bem! O designer do Falcão tá muito mais fiel aos quadrinhos, tá mais colorido e o Sam tá se mostrando muito mais habilidoso com o uniforme. Antes, nos outros filmes, como por exemplo lá em Guerra Civil, ok, ele sabe lidar com o traje, com a armadura, só que aqui não, as coisas estão muito mais conectadas. Assim, parece que o traje agora é uma extensão do corpo do Sam. Tanto que ali ele consegue utilizar vários tipos de manobras e várias novas funções do traje, principalmente na questão de escudos. E depois dessa missão é mostrado pra gente que, agora que os Vingadores não existem mais, o Sam tá trabalhando para a Força Aérea dos Estados Unidos. Ou seja, ele tá aqui, ó, com o governo. E isso vai ser importante um pouco mais pra frente. E isso é uma característica bem diferente do Bucky. O Soldado Invernal agora, ele é apenas um civil. Ele tá até fazendo terapia como uma das condições para ele conseguir ser perdoado pelo governo. Por que é que o Bucky não ficou lá em Wakanda? Boa pergunta. Talvez o seriado vá explicar isso da mesma forma que a gente quer a explicação de como é que o Wakanda deixou o governo dos Estados Unidos entrar lá para pegar o Visão, né? É verdade. E a primeira cena do Invernal é um flashback, é um sonho dele quando ele ainda trabalhava lá para a Hydra, mostra ele arrebentando uma série de seguranças e no final das contas executando o que parece ser um cientista. E uma das consequências de ter a mente manipulada, controlada lá atrás é agora lidar com esses pesadelos. E justamente aqui nessa primeira cena dele fica bastante clara aquela diferença entre Marvel e DC. Tem um do segurança tem uma faca encravada na garganta, só que nem parece que não foi nada. Ué? Diferentemente do Snyder Cut, em que na frente de várias crianças a Diana arrebenta a cabeça de uma pessoa na parede. Mas é claro, é óbvio, e isso não estraga em nenhum dos dois a diversão, a experiência. Os dois têm pegadas diferentes e valem muito a pena. Se você consegue aproveitar os dois mundos, parabéns, tamo junto, é isso aí. E nisso a gente vê que o Bucky está tentando se adaptar à nova realidade, a um mundo sem guerra, sem batalhas. Poxa, ele chega a mencionar, ele passou 90 anos pulando de guerra em guerra, e agora que elas praticamente não existem mais, ele está totalmente perdido, deslocado. Até mesmo um simples encontro se torna uma batalha para ele. Por falar em batalha, ele estava jogando batalha naval, então tipo assim, até numa situação que seria casual, tem que ter algum tipo ali de piadinha interna em relação a controle mental, em relação a batalhas, lutas. Porque mesmo que o cara tente, essas coisas ficam voltando para ele de uma forma ou outra, seja direta ou indiretamente. E por enquanto, aqui nesse primeiro episódio, a relação dele com o Sam só foi citada. Ou seja, os dois ainda não estão na mesma sintonia em relação ao que o contexto da série promete, que é os dois juntos contra os vilões. Mas isso é compreensível, afinal esse foi apenas o primeiro episódio. Estamos sendo contextualizados no que está acontecendo. E nessa tentativa dele de ter uma vida normal, ele é obrigado a seguir algumas regras. E nessa parte entra uma coisa engraçada. É mostrada ali de forma bem dinâmica a contradição entre essas regras e a realidade. Ou seja, ele chega a mencionar: não, eu não machuquei ninguém. E aí corta para uma cena dele quebrando a mão de um cara. Um humor ali bem sutil, mas que funciona.
Diferentemente de uma situação bastante tensa, até um pouco assim delicada, que acontece também com o Buck, que é a relação dele com um senhorzinho. Mais pra frente a gente acaba descobrindo que no fundo o Buck foi capaz de fazer amizade com o pai daquele cientista que ele matou e a gente conheceu no sonho. Então assim, é uma situação bastante tensa de todas as formas. Só que essa tensão não é muito bem extrapolada, é apenas o climão que cria mesmo. Ih, rapaz. E de volta ao Sam, a gente começa a ver ali alguns problemas que o sumiço das pessoas causou. Como ele ficou sumido por 5 anos, consequentemente ele ficou sem gerar renda por 5 anos. E ainda nesse contexto de pessoas sumidas que vão e voltam, ainda é um problema para conseguir empréstimos. Então, assim, de uma forma bastante sutil e nada agressiva, a gente vê mais um dos problemas em que o grupo dos vilões, os apátridas, estão combatendo. Essa galera é um grupo que tem o objetivo de deixar uma ilha antes das pessoas voltarem. E como é dito por um dos mocinhos na própria série, é compreensível eles quererem um mundo como era antes, com menos pessoas. E como é o primeiro episódio, nós tivemos apenas algumas poucas informações sobre esse grupo terrorista. Eles são bastante organizados, eles possuem a característica ali de utilizarem máscaras de rock para se esconder no meio da multidão, usam a tecnologia, alguns aplicativos para marcar encontros, e pelo menos um deles possui ali uma habilidade sobre-humana. No mínimo, uma super força. Como foi que ele conseguiu isso? Não sei. Não sei. Tem ali, parece que já uma teoria rolando, que a gente consegue destacar ali na conversa entre o Sam e o Torres, só que pra gente ainda nada foi explicado, nem dado de dica. Por um momento eu cheguei a pensar que ele pudesse ser outro soldado invernal. Mas, como foi mostrado lá em Guerra Civil, o Barão Zemo matou todos os outros soldados, então o jeito é esperar os próximos episódios. E também serão nos próximos episódios que nós vamos saber mais sobre aquele cara que ficou odiado com apenas 8 segundos de tela. O agente americano que a internet já batizou de ser o seu Frederiksen, lá de Up, Altas Aventuras, mais jovem. Deus perdoa, mas a internet não. Esse personagem é uma tentativa do governo dos Estados Unidos de trazer de volta um símbolo de força e de esperança para o país. Nos quadrinhos, esse cara chega a ser mais forte, mais rápido, mais habilidoso de forma geral do que o próprio Steve. Além disso, ele é muito mais conhecido como um anti-herói. Assim, é uma pessoa que não tem ética, moral, ele simplesmente está lá para arrebentar todo mundo que for inferior a ele. Só que em nome do bem. O cara não chega a ser um Capitão Pátria, mas tá mais ou menos parecido ali com um justiceiro, por assim dizer. Meu dedo tá coçando pra matar vagabundo. Se não me engano, já foi dito que aqui na série ele vai manter esse comportamento agressivo e violento, porém, se ele vai ser mais habilidoso do que o Capitão América, acho muito difícil. E falando do Capitão e dele, o maior problema é justamente que esse cara apareceu lá no final do episódio com o escudo original do Capitão. Aquele mesmo escudo que ele deu pro Sam, e até esse momento a gente chega a acreditar, Steve, você errou ao dar o escudo pro Sam. Ok, a gente sabe que ele vai recuperar o escudo, da mesma forma em que o Peter recuperou os óculos. Só que assim, porra Sam, você tinha que dar o escudo justamente pro governo, cara. Você foi muito infantil, muito juvenil de acreditar que eles deixariam o escudo em um museu. E mesmo que ficasse num museu, acreditou mesmo que ninguém ia tentar roubá-lo? Fala sério. Porra, pelo amor de... E pra piorar, no último segundo, o agente americano ainda solta uma piscadinha pra tela. Cara, isso foi muito vergonha alheia. E assim acaba o primeiro episódio dessa série que promete ser muito mais agitada, mais frenética e muito menos misteriosa e intrigante do que WandaVision. Demorou, mas chegou, teve o Snyder Cut, problemas técnicos, faculdade que me fizeram atrasar alguns conteúdos, inclusive esse primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal, como também alguns episódios de Superman e Lois, que daqui a pouco vai ter aqui o 4º episódio e, meu Deus, já saiu o 5º. Acelera. E você aí, já assistiu esse primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal? Acha que no próximo episódio os dois já vão ficar juntos? E vai aparecer alguma coisa do Barão Zemo? Quais são as suas expectativas para essa série? Deixe aí nos comentários e depois se inscreva aqui no canal para me motivar a continuar trazendo novidades, curiosidades e doideiras nerds para vocês. Valeu pela atenção e tchau!